Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Nessa edição você tem o discurso de Gabriel Garcia Marques para o Prêmio Nobel e uma introdução do tradutor. E o mais importante, lá na página 42, você tem uma árvore genealógica, deixa eu segurar aqui, a árvore genealógica que é extremamente importante para a história. Estamos diante de uma obra que tem guerras, dilúvio, epidemia de insônia, muitas referências bíblicas e personagens extremamente solitários. Não é à toa que o livro se chama 100 anos de solidão. Um livro em que as personagens femininas são, assim, incríveis. Elas realmente marcam a narrativa. O livro ele conta a história da família Buendia, de quando eles fundaram um povoado chamado Macondo. Agora vamos para a árvore genealógica. Então começa, né, os que fundaram esse povoado é o José Arcádio, que é casado com a Úrsula Iguarã, que são primos, ok? Então eles são aqui a primeira geração. Você tem 7 gerações aqui nessa história. Então a primeira geração aqui é composta por José Arcádio e Úrsula Iguarã, que eram primos e que tiveram aqui 4 filhos: a Rebeca, o José Arcádio, a Amaranta e o Coronel Aureliano. É um livro, gente, que apesar de triste, e eu já vou chegar nessa questão, porque sim, ele é um livro triste, mas ele também é um livro cheio de humor. E tem algumas coisas assim que são muito engraçadas. Para os personagens não tem nada de engraçado, mas para o leitor tem. Então, por exemplo, esse José Arcádio, ele tem uma curiosidade pelos astros, pelas estrelas, pelos planetas, que chega a ser engraçado, né, no decorrer da leitura. Você tem também a Úrsula o tempo inteiro reclamando com José Arcádio das manias de cigano que ele possui e que isso pode prejudicar as crianças. E José Arcádio ele era assim um patriarca. Ele tinha conhecimento de plantio, então ele instruía as outras pessoas nesse conhecimento dele. Ele também era um grande conselheiro em como criar animais, em como criar filhos, e ele sempre colaborava com o trabalho físico da comunidade. E chegou um certo momento na história que todo esse espírito do José Arcádio, ele vai desaparecendo, e aí já começam aquelas fofocas de que ele foi vítima de um sortilégio, ou seja, de um feitiço. Então você tem muito, além das referências bíblicas, que tem muito aqui no livro, você também tem essas questões meio sobrenaturais, de magias, feitiços. Mas ele não se importava com isso, e ele tem uma frase que assim eu vou levar para minha vida, que é a seguinte: o essencial é não perder a direção. Perfeito. Uma outra personagem que marcou muito é a Pilar Terneira. Ela nunca se casou, mas ela era amante dos 2 filhos de Úrsula, que era o José Arcádio e o Coronel Aureliano. E ela também lia as cartas, ou seja, tarô. Então ela conseguia prever o futuro, na verdade o passado, o presente e o futuro. Depois você tem uma história do filho do José Arcádio, né, que é o José Arcádio filho, que ele foi embora com os ciganos e voltou depois de muito tempo, e adivinha com quem que ele se casou? Com Rebeca. Quem era a Rebeca? A sua própria irmã. Sim. Aí acabou tendo uma confusão na família, porque a Úrsula não aceitou isso, mas eles acabaram indo viver juntos, e ali você também tem a história do José Arcádio e da Rebeca. E aí você tem a Amaranta, que é a personagem que, assim, eu mais me identifiquei na história. Eu gostei muito da história da Amaranta. Na verdade, eu gostei da história de todas as mulheres desse livro, principalmente da Úrsula, que é uma mulher extremamente forte, como eu gostaria de ser forte como Úrsula, mas enfim. E gostei muito da personagem de Amaranta. E a Amaranta também nunca se casou, e ela enterrou, né, principalmente
um pretendente, que é o Pietro, que, gente, eu chorei horrores quando eu fiquei sabendo da morte desse cara. Ele se matou por causa da Amaranta, que a Amaranta não queria nada com ele. E aí tem toda uma história. Isso não chega a ser um spoiler, gente, porque, enfim, tem tanta coisa nesse livro que, né, isso é o de menos, digamos assim. Mas eu chorei horrores. E aí você tem o Coronel Aureliano, que é o filho do José Arcádio, irmão do José Arcádio, filho, ok? Eu sei que isso é muito confuso, mas a árvore genealógica está aqui para isso. Ele se casou com a Remédios, e assim, ele promoveu 32 rebeliões. Ele perdeu todas. E ele teve 17 filhos, ou seja, 17 aurelianos, com esposas diferentes. Sem contar que ele também tinha um caso com a Pilar, certo? Então assim, gente, a parte mais difícil desse livro é realmente os nomes, porque chega uma hora na história que você não sabe quem é quem. Porque é tanto os Aurelianos e José Arcádios que você se perde realmente. Aí depois você tem uma outra personagem que é a Petra Cotes, que ela tem relações não matrimoniais com Aureliano II, depois com José Arcádio II, que aí é só vocês também observando a árvore genealógica. E esse Aureliano II, ele era casado com a Fernanda, e também tem toda uma história sobre essa família, de uma filha que eles tiveram, que, gente, por conta de preconceito da mãe da Fernanda, essa menina teve um destino, assim, horrível, gente, horrível. Ela era uma garota que tinha tudo para ser até diferente da própria família, mas que por conta do preconceito da mãe, ela teve um final assim muito triste mesmo. Então você tem o Arcádio, que é o filho do José Arcádio, que é neto do José Arcádio, que foi casado com a Santa Sofia de la Piedade, e eles tiveram 3 filhos: o Aureliano II, a Remédios, que é chamada de Remédios Abela, e o José Arcádio II, ok? E essa Remédios, a Bela, era uma menina assim muito bonita. Ela é descrita no livro assim como sendo uma menina maravilhosa, muito bonita. Só que assim, eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei exatamente se ela tinha algum problema psicológico ou se era inocência mesmo, ok? Tem toda uma história sobre ela, eu fiquei com essa dúvida. Não sei se realmente ela tinha algum problema ou se era uma inocência muito grande. E é um livro, gente, que assim, eu não tenho como contar sobre todas as gerações, porque eu acho que vocês também já se perderam no que eu estou falando, mas eu fiz isso de propósito. Esse livro ele vai contando a história, uma história simples, uma história que acontece comigo, que acontece com você, né, e com todas as famílias existentes, cada um das nossas gerações, todos nós também temos as nossas histórias para contar, que não precisam ser histórias magníficas. Aqui você não tem nenhuma história magnífica, nenhuma história fantástica, sensacional. São histórias de pessoas simples, de pessoas comuns, mas é um livro que faz você refletir sobre as suas gerações, que faz você refletir sobre você, né, a sua própria vida, assim. É um livro muito profundo. E, gente, que narrativa incrível, porque para você escrever uma história dessas, como eu disse para vocês, não tem nenhum personagem aqui que é um herói, que é, sabe, são histórias comuns, de pessoas normais, comuns, e para você escrever, você tem que ter uma narrativa perfeita, e Gabriel Garcia Marques fez isso perfeitamente, assim. É uma narrativa deliciosa de ser lida, apesar de confusa. Vai por mim. As 100 primeiras páginas você pode ficar meio confuso, mas depois você vai acabar entendendo quem é quem na história. Não se preocupe que você irá entender quem é quem, ok? Depois no final eu consegui entender e tá tudo certo. E a Úrsula, né, que é a da primeira geração, que você tem desde o comecinho da história, ela vai até o final da história, gente. Morreu com 120 e poucos anos. Ah, mas isso não acontece. Acontece sim, gente. Eu já conheci um senhor da igreja do meu pai, ele morreu com 123 anos. 123 anos. Lúcido, tá? Ele não ficou mal numa cama durante anos, não. Quando ele tinha 70 e poucos anos, ele ficou viúvo. Aos 80, ele se casou novamente
com 80 anos. Aí você pensa assim, nossa, esse cara vai ficar casado, sei lá, uns 3 anos ou menos. Não, ele ficou casado ainda... Ele se casou aos 80 anos e ainda viveu com a mulher 40 anos. Tá? Se isso é pouco pra vocês, eu não sei. E ele morreu lúcido, gente, assim, incrível. E isso acontece aqui com a Úrsula, apesar dela perder a visão. Isso que eu achei engraçado, porque assim, ela perde a visão, porque ela tinha um problema de catarata, só que ela morreu e ninguém ficou sabendo que ela estava cega. Isso é incrível. É um livro que fala sobre 7 gerações, então tenha em mente que você irá ler, né, a morte de muitos personagens, né? As pessoas vão morrendo, o que é normal. E essa questão da morte, e principalmente essa repetição dos nomes, eu acho que foi algo muito proposital do próprio Gabriel Garcia Marques, né, do Gabo, como ele é conhecido. Porque a vida ela é cíclica, né? Tudo se repete, a vida ela é cíclica. Então isso foi realmente assim uma ideia, né? Achei uma ideia até genial do Gabriel Garcia Marques de escrever uma história com tantos nomes que vão se repetindo, mas que lá no final você consegue se encontrar, você sabe quem é quem. Então assim, gente, é um livro que ele faz com que você reflita sobre a sua própria vida e sobre a sua família, né? As gerações. Que eu fiquei super interessada, eu até fiquei pensando... Na verdade, eu tenho uma árvore genealógica da minha família formada quando eu decidi tirar a minha cidadania italiana. Então eu fiz lá, montei toda a minha árvore genealógica e é muito interessante algumas coisas que você fica sabendo, né, das pessoas, dos seus tataravós, e é muito interessante. E como que nós, no meu caso, como eu sou parecida com, por exemplo, com a avó do meu pai, ele conta sobre a bisavó, como eu sou parecida com ela. Então, assim, é muito louco, gente, quando você começa a entender a sua própria árvore genealógica e de como somos parecidos. Porque aqui você vê semelhança entre a família. Então, assim, isso também acontece com a gente. Então aqui você consegue perceber o quanto, por mais que cada um é cada um, né, e cada um tem a sua personalidade e tal, mas como você é parecido sempre com uma outra pessoa anterior à sua geração, ou 2, 3 gerações anteriores, né? Então eu acabei fazendo essa relação. Bem, esse livro ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, então aqui, como eu disse para vocês, ele tem o discurso do Gabriel Garcia Marques e, gente, é um livro incrível. Eu comprei esse livro aqui, se não me engano, em 2014, eu nunca li nada do Gabo, esse aqui é o primeiro livro dele que eu estou lendo e sim, quero ler outras coisas porque o cara é um gênio, é fantástico, enfim. Esse aqui, ele é um livro... que está naquelas minhas metas de 12 livros para 2016, então ele é o livro de janeiro, foi lido, 5 estrelas, com certeza ele irá aparecer lá em janeiro de 2018 como uma das minhas melhores leituras de 2017, sem dúvida. E é isso, gente, fica a dica. Eu sei que ele é bem confuso lá no começo, eu acho que se você é adolescente, de repente pegar esse livro para ler, você vai se assustar, mas vai por mim. Vai lendo a árvore genealógica que você vai entender quem é quem nessa história, ok? Então é isso, beijos pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!